Bem-vindos ao Se Ligue, meus amigos. O nosso encontro marcado no Portal IG, toda segunda-feira à 1h e com reprise às quartas-feiras, também à 1h. Não tem como você não assistir, www.ig.com.br. Mas se perdeu, você pode assistir também no YouTube, no Se Ligue Oficial. E lá temos um vasto, né? Como diria, temos um streaming de programas maravilhosos. Temos uma playlist só que fala sobre expansão da consciência, sobre espiritualidade. Temos uma playlist sobre a era de ouro das telenovelas, né? Você que está aí acompanhando a viagem, né? Tá apaixonado pela história da Diná, do Otávio novamente. Tem inclusive um corte lá da Suzy Rego, que ela conta os bastidores de A Viagem, né? As piadas de Miguel Falabella. Então vai lá no Se Ligue Oficial. Também aproveita e segue a gente no Instagram e no TikTok, né? Porque ali também tem aquele corte que é mais curtinho, aquele corte especial também com os bastidores para você. Estamos falando para todo o Brasil, e eu falo todo o Brasil, mas na verdade estamos falando para o mundo inteiro, porque eu sei que temos audiência em Portugal também, temos uma audiência na Argentina, então estamos falando para o mundo inteiro, direto de São Paulo, da Vila Mariana, aqui do Plot B, o estúdio do meu amigo Jackson, que você também pode acompanhar ali um episódio meu com o Jackson comentando o Oscar. E eu vou explicar para você em casa por que chama Plot B. Olha isso daí. Né? Jackson é roteirista de cinema, então ele entende tudo de plots dos filmes, o plot A e também o plot B. Vou te dar um bom exemplo bem sucedido de plot B. Tem a série Breaking Bad, né? Que é a série com maior nota que temos aí, né, no IMDb. E tem o plot B, que é a história do Better Call Saul, né? Daquele advogado trambiqueiro que ganhou uma série própria. Ali era um plot B que virou um plot A. Então não esqueça esse nome, que é o melhor estúdio da cidade de São Paulo. Sem mais delongas, hoje é um programa muito especial. Eu até ia conduzir ele por um caminho, né? Mas eu estou muito curioso com essa história. Elas são duas atrizes que são brasileiras, que vivem na Inglaterra e aqui no Brasil também, né? E elas têm um método de comunicação. Como eu sou apaixonado por isso. Elas têm ferramentas de comunicação para melhorar a relação entre o chefe e o funcionário e o cliente. É interaction experience, né? Uma experiência interativa ali, feita com atores para melhorar a sua entrega. Então eu vou chamar ela Juliana Pflaumer. Acertei! De primeira! De primeira! Isso. Eu botei uma cola aqui, Ju. Seja bem-vinda. Eu tava desde ontem, tava com aquele Amanda Klein. Falei, eu vou errar o nome dela. Amanda Klein, aquele meme. E a sócia dela, que é minha amiga de 1000 anos, é um amor da minha vida, não minha irmã. Não fala de data, amor. Não, data não. Meets Evelyn. Obrigada, amor. Que bom ter vocês aqui, viu? Prazer estar aqui também. E eu tô curiosíssimo para saber que método é esse. Como é que é esse método? Pois é. De onde veio? Ele veio da Inglaterra? Como é que funciona? Cara, é um método mundial, né? Tá. É um método muito disseminado mundialmente. E a gente está trazendo, somos pioneiras no Brasil com a Interaction Experience. Sim. Que, na verdade, é um método de experiência pela prática. A gente leva para sua empresa atores e situações que a gente já recebeu de vocês. Vamos voltar, né? Eu já comecei, já fico animada. Já foi acelerando, né? Não, peraí. Vai lá. Bom, o que é Interaction Experience? O que somos nós? O que fazemos? Somos atrizes. E tem 2 anos que eu fico entre Londres e Brasil. Tá. E Juliana, minha sócia, está lá há 11 anos, já é quase uma britânica. Muito tempo, a vida adulta inteira lá. Eu vi ela mandando um áudio aqui atrás. Eu falei, gente, para. é a esposa do Ross, a Emily, né? Esse sotaque, né? Impecável. Impecável. I do, Rachel. I do. Então, o que a gente faz? Lá, como atriz, quando eu cheguei, eu falava, tá, ok, gente, mudar o mundo todo, né? Atuar em outra língua, o que é isso? O que eu faço? Como é que eu entro nesse mercado? E aí eu conheci, através da Ju, esse método que eles chamam de Experiential Learning, que é Drama-Based Training. O que é isso? Um
um treinamento através das artes dramáticas, do teatro. Perfeito. Então, a Ju teve na faculdade. Eu mudei pra lá pra me tornar atriz profissional. Já tinha experiência aqui no corporativo. E fui pra lá, e na escola de teatro mesmo, eles já te ensinam esse método. Como uma forma de trabalho para atores. Sim. Né? Então, eu tô trabalhando com isso há 10 anos, né? Foi sempre meu ganha-pão como atriz. Que legal. E trabalhei com empresas de diversos segmentos lá, mas também no Brasil online, tá? Como aqui não tinha, até a gente chegar, agora temos. Agora temos. Eles contratavam os atores brasileiros para fazer entregas para as empresas, geralmente as multinacionais, né? Através do Reino Unido, a gente entregava online para o Brasil, em português. Mas sempre com roteiros de lá, traduzidos para cá, não Entendi. criados para a gente, para a nossa cultura, né? Que é isso que a gente fala, que o legal que a gente traz hoje é que a gente é brasileira. A gente tem todo um temperamento, a gente tem toda uma temperatura completamente diferente. Então, quando a gente chega numa empresa, a gente fala de coisas que, para eles falam, nossa, é estranho esse comportamento. A gente abraça, a gente é amigo, sabe? Essa coisa, assim, que eles falam, tá, Peraí, calma. eu quero saber a diferença dos mundos, mas eu quero voltar uma casinha pra trás que eu ainda não entendi o que é o método. Eu sei que tem atores e eles vão nas empresas, mas como que isso funciona? Nós vamos para a empresa. Tá. Como é que começa, né? Vamos voltar tudo. Gente, eu fico muito animada, eu fico querendo falar. É que é muita intimidade de muitos anos sem se ver, né? Verdade. Tem quantos anos? Deve ter uns 3, 4 já, né? Já, por aí, né? É, por aí. E, enfim, o que a gente faz? A gente chega na empresa e a gente pega o diagnóstico da empresa. Qual é o problema que você está tendo de comunicação dentro da sua empresa? Tá. Esse problema, nós temos 4 pilares, né, que são os nossos principais programas, que é segurança no trabalho, feedback, que entra de liderança também, Tá. vendas e diversidade, equidade e inclusão. Certo. Esses são os 4 pilares. Cada um deles tem as suas próprias peculiaridades. O segurança no trabalho são questões de uso correto de EPI numa fábrica, por exemplo, ou acidente de trabalho que pode Luva, acontecer. né? Quando o cara tá trabalhando Tudo. ali. Exatamente. É. Acidente que pode acontecer. Se você tem que subir em alguma coisa alta, né? Digamos, você tem que subir numa escada. Seu prazo está batendo. Como é que você faz se o seu colaborador cai numa escada? Como ter esse cuidado? Né? E aí, Então, o que o ator faz nessa hora, dentro da empresa? o ator, ele ainda não está na parte do diagnóstico. Tá, primeiro, Não, primeiro a gente você fez- tem o diagnóstico. A gente primeiro vê o diagnóstico, e pode ser qualquer um desses 4 pilares. Tá. Então, esse diagnóstico é com a gente, como empresa, e a gente constrói esses roteiros de trabalho a 4 mãos. Sempre. Então, é sempre com a sua empresa. Eu Perfeito. estou ouvindo de você qual que você quer. Liderança ou qualquer coisa, qualquer um desses que eu falei. A gente tem no nosso site bem mais detalhado. E aí, desses programas, a gente vai falar, ok, então esse é o meu problema? Tenho dificuldade de ter conversas difíceis, por exemplo. Né? Feedback, preciso... Todo brasileiro tem um pouco de dificuldade de conversa difícil, vai. Sim. Eu tenho muito. Isso é uma coisa bem diferente, assim, culturalmente falando, porque lá eles são o polite, né? Eles são educados, mas a gente tem essa coisa de querer ser amigo, né? De entregar para a pessoa. Eu não quero dar um feedback ruim para você, um feedback construtivo, porque a gente já tem uma amizade na empresa. Eu quero que você goste de mim. A gente tem essa coisa humana, né? E foi isso que a gente viu. Eu sou legal. Eu sou legal, né? A gente quer ser muito legal. A gente viu essa lacuna desculpa, no mercado brasileiro, porque eu trabalhava, né, com o Brasil online, com multinacionais aqui, contratadas lá, e aí você pegava um roteiro, um personagem que não traduzia pra gente. Realmente não tinha essa conexão. Então a experiência da sessão não vai ser a mesma, você Claro. não vai ter o melhor resultado. Sim. Então, por isso que a gente está chegando para dar essa customizada, realmente ouvir, né, nessa parte de diagnóstico, criar um programa a 4 mãos e realmente entregar, né? E aí a gente chega com o moderador, né, que é uma pessoa que vai conduzir essa sessão. Peraí, agora eu vou mais um passo. Porque eu tô organizando aqui na minha cabeça. Por favor. Entendi que eu tenho um problema em vendas, certo? Certo. Falei com vocês e vamos construir um roteiro que a minha loja no shopping não tá vendendo tanto. Perfeito. Tá? Como é que vocês me ajudam? Agora, achamos o problema. Então, achamos o problema, a gente vai entender bem os perfis, né? Você está falando que você tem um problema de vendas, então a gente vai focar nos tipos de clientes.
quais são os perfis de clientes que você tem, que realmente o teu time tem problema. Não consegue efetuar essa venda, ou efetua sem expandir o relacionamento. Não cria fidelidade, por exemplo. A pessoa não volta. Pode até comprar, mas não volta. Entendi. Né? Tem o pós-venda também, que a gente trabalha bastante. Então, a gente produz esses perfis junto com o cliente e a gente escreve um programa para o cliente. Que não é só um roteiro. Uma cena, uma simulação é uma das ferramentas que a gente utiliza. Mas nós utilizamos também modelos de comunicação. Para vendas, por exemplo, essa semana a gente fez uma entrega no sul do Brasil e a gente utilizou um modelo de comunicação de cores, né? Que são perfis de personalidade. Certo. Então, que tipo de personalidade você tem e que tipo que talvez o teu vendedor tem mais dificuldade. Sim. Uma pessoa super direta, que não quer ficar batendo papo, né? Como abordar? Que tipos de estratégias podemos utilizar para ter maior sucesso com esse tipo de pessoa? E isso a gente pode utilizar nos de feedback também, podemos utilizar no diversidade, equidade e inclusão. Então, são modelos de comunicação juntamente com as ferramentas, com atores, que formam a nossa sessão. Perfeito, perfeito. Então, assim, aí o ator, ele vai... Vamos lá, então tem uma conferência ali, tem algum espaço, onde o ator ele vai estar lá e ele vai fazer uma cena aonde eu, funcionário, vou estar assistindo, ou eu... Sim, você como funcionário, você está sempre protegido, tá? Quem está em Então, risco somos nós, os atores. Exatamente, é bom falar Vocês isso. não vão atuar. Vocês vão ser vocês. Porque esse é um medo também. Sim, Medo muito exatamente. grande. Vocês Pô, lá vão... vem meu chefe agora aqui, vai mandar eu mandar o outro embora aqui, eu vou passar... Não quero. Não. Você vai ser você o tempo inteiro. Tá. Mas eu vou te dar uma grande vantagem, porque você vai assistir os atores em cena e o mediador está ali conduzindo essa sessão e você vai fazer uma coisa que eu acredito que você saiba fazer bem, que é dar opinião. Opa, sou Você sabe, viciado Alê? em BBB, gente. Então, você O que dá eu opinião. mais tenho são verdades absolutas. Vamos julgar, Você dá vamos opinião, julgar. julga o outro. Porque você vai ver aquela cena e ela não vai correr de uma forma legal, né? Então, a gente fala, o que você faria diferente? Como é que entendi. é? Esse personagem falou isso. Ele foi grosseiro com ela, ele podia ser mais... Exatamente. O mais gestor brando. é muito agressivo. Entendi. Né? Começa a ter esses julgamentos que pra gente é ouro. Entendi. A gente está pegando esses julgamentos. Até tem uma coisa que a gente fala muito nas sessões, que é a diferença entre julgamento e descrição de comportamento. Né? Você falar para mim assim, nossa, Ju, você foi super agressiva. Eu vou ficar defensiva e falar, não fui. Você falar para mim assim, Ju, você falou isso, e você estava gritando. Ou com volume, né, mais alto na sua voz. Você colocou o dedo na cara Você colocou o dele. dedo na minha cara. Isso é descrição de comportamento. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente fala na comunicação, descrever comportamentos tem um nível de eficácia muito maior do que falar que você foi agressivo. Sim, até porque eu posso falar a mesma coisa de outra forma. Eu posso falar, olha, eu me senti um pouco agredida quando você falou dessa forma comigo. Eu falei a mesma coisa de outro lugar. É verdade. Aí Você eu não pode aí discutir. Eu não posso, não, porque é legítimo. Se você Isso sentiu... é o que eu senti. Você sentiu. Você Eu não, tem, eu você não tem tô argumento. na sua pele para saber. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, assim, nessa questão de vendas, por exemplo, olha, você não segurou aquele cliente porque você estava lá pressionando ele. O que você quer? Quer alguma coisa? Estou aqui para te ajudar. Aquela pessoa pode ter um temperamento muito mais calmo. Então, assim, você vai começar a entender Eu acho que ninguém essa gosta disso, leitura. inclusive, Não. né? De gente tentando te... Depende. Porque tem gente que fala, se a pessoa não está me dando atenção, então também não precisa de mim aqui. Ah, tá. Você tá Não tem vendo certo e isso. errado. O viés é o filtro, né? Não tem Nós certo e viemos, nós somos de cidades diferentes, tivemos experiências diferentes, criados de uma forma diferente, todo mundo. Somos indivíduos. Então a gente tem uma lente, um filtro que a gente olha para o mundo. Você pode ter me achado agressiva, a mim você fala, não, a Ju é super direta. E a gente brinca com isso, com percepções. É ação e reação o tempo todo. Entendi. Um dos modelos de comunicação, aí entrando um pouquinho, né, começando já a destrinchar isso aí. Vamos lá. A gente tem um dos modelos de comunicação que a gente usa, por exemplo, é o AIR, né, que são as siglas A de ação, o que você faz, I de impacto, o impacto que isso causa. O que eu faço, qualquer ação minha vai ter um impacto em você. Tá. E o resultado que eu quero com isso. Né? Porque, às vezes, é uma questão de o que eu digo, eu não quis dizer isso, mas como você entende, é o que vai valer. É muito simples.
A gente não... Tô Essa entendendo. comunicação... E muita frustração, às vezes, é colocada para fora no ambiente de trabalho. Às vezes eu nem quero falar isso, mas eu dou uma cutucada lá. Falo, porque também, né? Tô fazendo aqui, não sei o quê. Dá uma cutucada no vizinho. Passivo-agressivo. Passivo-agressivo. Vamos lá. Uma coisa muito comum que a gente fala sempre é quando você vai ter quando você tá nervoso, né? Porque a gente também tem isso. A gente tá falando de um ambiente que tem pressão de trabalho. Sim. Eu tô nervoso, eu sei que eu vou ter que ter uma conversa difícil com você. Falar, oi, Ale, tudo bom? Tudo, né? Eu perguntei. Deixa eu responder. Mas eu perguntei. Do meu ponto de vista, eu falei, não, já perguntei se tá tudo bem, tá. Agora, eu preciso falar isso. Eu tô preocupada com o que eu tenho que falar. Ah, saquei. Porque Saquei, porque o que é mais importante é tipo, oi, tudo bem, né? Então, não deixa o copo d'água aqui, o mais Exato. importante é o... Ou você tá no celular. A gente é viciado em celular, né? Então, o que a gente passa, o impacto no outro, quando você tá tendo uma conversa, mas você tá olhando aqui para baixo, eu estou te dizendo, sem te dizer, né, em palavras, que eu não tô prestando atenção em você. Então, tem um impacto que talvez a gente nem perceba. É uma intuição. Sim. Né? Mas a gente já sabe que a gente não está conectando, você não está me ouvindo. Mas tanto aqui no programa quanto na televisão, a gente toma muito cuidado com isso. Porque... e eu vejo muito podcast que me dá até raiva. Porque, assim, a pessoa tá o convidado falando aqui, faz aí o corte, Matheus, o convidado falando e o cara tá aqui, ó. E às vezes o cara tá até procurando alguma coisa da pauta para falar. Sim. Mas fica parecendo que ele não tá prestando atenção. E se o host, o apresentador, não tá prestando atenção, por que raios eu em casa vou prestar? Quer ver uma coisa que aconteceu comigo numa sessão recentemente? Era assim, a gente estava treinando uma conversa com uma das ferramentas, que a gente já vai chegar lá, que é o roleplay. Daqui a pouquinho a gente entra nisso. Tô curioso. Falou play, já gostei. Exatamente. E a gente estava falando, e o cara estava indo super bem. Sim. Era uma conversa difícil, estava indo ótimo. E ele estava falando tudo exatamente como deveria ser. Só que no meio ele... Acabou. Eu falei, eu tô atrapalhando. Eu tô atrapalhando essa pessoa que bocejou na minha frente. O que é? E aí a gente continuou a conversa, porque ele realmente estava indo muito bem. E no final, todo mundo... Porque a gente coloca... É isso, quando a gente está nesse tipo de exercício, por exemplo, que é o ator que está no risco, né? Eu que estou improvisando ali... A gente pede sempre para os participantes, para os colegas de trabalho, que é outra coisa legal. Você nem sempre consegue ver o que o seu colega está fazendo. Então, você pode se alimentar um pouquinho do que ele faz, pegar uma coisa legal. Claro. E a gente sempre pede esses feedbacks, um positivo e alguma coisa construtiva. Alguma coisa que eu faria diferente, ou que eu acho que você poderia mudar. Que nem sempre a gente tem a oportunidade de ver o outro fazendo. Né? Então Muito os outros pouco. funcionários ali Também ficam ali falando. observando. Que legal. E aí todo mundo fala, nossa, porque foi muito legal mesmo. E ninguém pegou esse momento que ele bocejou um pouco. E eu falei, olha, eu como personagem também vou te dar um feedback. Achei que foi tudo muito correto, mas a partir do momento que você bocejou, eu falei, eu estou incomodando. Eu preciso acelerar o que eu tenho que falar para ir embora, porque eu estou atrapalhando. Ele falou, não, mas eu nem vi. Eu falei, eu sei. Porque é isso, né? O meu lugar como atriz ali era, eu sei, eu vi que não foi por mal. Mas pouco importa. Por mal ou não, como eu recebi eu estou atrapalhando. E às vezes a pessoa nem percebeu que foi o bocejo, mas ela já sente uma coisa que repele ela. Exato. Imagina se eu tô aqui conversando com você assim, aqui eu, por enquanto, ela tá falando, joga no aberto aí, Matheusão. Eu tô com o meu peito aqui, ó, aberto para você, recebendo. A gente aprendeu isso na primeira aula de teatro. Sim. Quando alguém tá falando no palco, você tá apoiando ela. Imagina você falando e eu aqui assim, ó. Nossa. Eu levanto e vou embora. Acabou. Não, a Acabou. confiança. Mas às vezes você É. não pode ir embora, às vezes você tem que lidar com aquilo, mas o teu estado emocional acabou. Aí você não sabe por que o seu time não está te respondendo direito. Você fala, mas eu estou falando tudo certo. Tá. Tá. Você está falando tudo certo, mas a gente tem toda uma linguagem corporal que também diz muita coisa. Que é Posso muito- falar, não, tá, Ale? Aham. Caraca, isso é muito ouro, hein, pra empresa. E é diferente, Ale, de um treinamento corporativo convencional, que talvez, né, tem muitos que têm a parte de interação, mas que tenha só uma teoria, falando de linguagem não verbal, falando de comunicação não violenta, que são teorias muito bacanas, né, muito utilizáveis. Mas a gente não tem essa prática. Se você não coloca em prática, você não aprendeu. Uma coisa legal é que a gente vê, porque é isso, a gente está sendo pioneiras no Brasil com a Interaction Experience desse método. Mas ele é um método muito consolidado lá fora, né? Então, assim, uma coisa que eu fiquei super chocada quando eu descobri, a polícia de Londres utiliza, por exemplo, essas ferramentas antes de os policiais irem para a rua fazer as batidas policiais e fazer a rota.
Honda, Rota? Ih, gente, Já não não sei. sei. Não, É tem a deles. Rota e tem a Honda. Um desses A aí. diferença a gente não sabe. Não sei. Eles são treinados com atores para saber como é que eles vão reagir. Porque é uma questão, eu não sei como vou reagir em tal situação. Que legal. A não ser que eu seja confrontada com isso. Então, a gente tem dados estatísticos lá de fora que é 80% do conhecimento, ele é retido 80% mais, essa forma de conhecimento. Porque assim, vamos supor, eu vou fazer uma batida em alguém ali, eu tô primeiro treinando com o ator até para saber, pô, cara, aqui onde você tá tocando não é legal. Isso aí pode ser considerado assédio. Ó, o jeito que você tá me abordando é agressivo. Ou você vai E a- chegar ali e vai chegar um cara que vai sair gritando. Como é que você, como policial, faz? Ah, Você é colocado em várias situações. Também tem a situação do Porque cara gritando. o que policial legal. não sabe o briefing que o ator tem. É tipo Play Center, então, né? Nossa, Play Center é pra quem é da minha época. É tipo o Hop Harry ou a Disneylândia, né? É. Não, e é fenomenal porque em toda sessão, assim, quase sem exceção, inteligência emocional é trazida à tona. E a gente conversa, porque também é aquela coisa, se alguém tá gritando com você, o que acontece com você internamente? O que você pensa, o que você sente? E tudo isso, como que se mostra na tua cara? Como que mostra no teu corpo? Que tipo de linguagem você usa? Falando das cores, dos perfis de personalidade, que perfil de personalidade você pula, né? Você muda quando você está sob pressão. Porque nenhum é tudo de bom e tudo de ruim. Não tem. Sim. Você tem o positivo e o negativo de cada um. E se eu E sou nós vermelha, temos- por exemplo, eu adoro falar com alguém vermelha, que a gente adora espelhar, né? Essa coisa humana. Essa palavra é uma palavra muito boa para definir, né? É. É o espelhamento, é a gente pegar isso, né? Eu acho que tem várias formas que a gente pode explorar isso e a gente usa os atores com as cenas Sim. nesse lugar. Quando você coloca lá, você pode dar opinião, julgar e tudo mais, mas aí dentro da sessão, ali na frente, você vai ser confrontado, por exemplo, com um exercício que a gente chama de entrevista. Que a gente está aqui, todo mundo deu pitaco, todo mundo julgou nessa cena que a gente acabou de ver, os atores fazendo. E aí a gente vai lá e puxa e fala, ok, é isso aí mesmo. Né? A gente vai, como moderadoras, a gente puxa para julgar cada vez mais. E a gente fala, ok, mas agora então a gente vai conversar com esse personagem, vamos ver o que está acontecendo na vida dele. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E o ator tá treinado lá E o ator tá- com o briefing dele. O ator está briefing, mas ensaiado tem e que treinado improvisar para também, improvisar. né? Porque quando a Mas gente ele sabe o que tá acontecendo na casa do Sabe, personagem. com Ele tem tudo isso, certeza. ele tem essa bagagem. O ator foi treinado para isso. E o benefício, né, da entrevista é habilidade de questionamento. Você aprende a fazer perguntas abertas, ao invés de fechadas, por exemplo. Sim. Você sabe quando eu falo pergunta aberta e fechada? Ele fala Cara, mas que a fechada é quando é sim ou não, a sim ou resposta. não, isso. E a aberta é quando você vai receber mais informação. Então, perguntas que começam com o quê, quem, quando, onde, Como. por quê, como, são 6. Tá. E coisas que também não são perguntas, mas pode me fala mais sobre isso, Ale. É uma coisa que a gente... Abrir um caminho pra Você abre pessoa um caminho. decorrer- Não, é uma pergunta, mas eu tô interessada, eu tenho curiosidade. Sim. Né? E o espelhamento é muito interessante na parte do diagnóstico, porque não só a gente pergunta assim, de perfis, né? A gente está interessado na cultura organizacional. A gente quer saber de linguagem. A gente quer saber como as pessoas se vestem. Porque a gente vai na empresa, se a gente for tomar um café quando chega, alguém vai passar, vai achar que somos um deles. Somos colaboradores que também. Somos funcionários novos, por exemplo. Sim. Claro, a gente não está ali mentindo para ninguém. Não. Se alguém perguntar, já fala, não, somos atores, a gente vai fazer um treinamento. Entendi. Mas é esse lugar do espelhamento a ponto de ficar confortável. A gente quer que os colaboradores sintam-se confortáveis para se colocar vulneráveis naquele lugar. Sim. Porque, na verdade, é um pouco isso. Os atores é que estão em risco, é eles que estão ali fazendo essa cena, esse jogo, esse improviso. Mas você vai ser você e ter a oportunidade de Conduzindo um questionar. ator. Exatamente. Cara, sabe o que eu acho mais sensacional? E eu vou dizer agora, que até me emocionou aqui com vocês. Estamos num mundo robotizado. Num mundo de inteligências artificiais e que tem seus benefícios. Mas vocês estão trazendo a interação humana com atores, com artistas que vão dizer para mim o que um robô não vai dizer. Ele vai falar, cara, eu me senti mal quando ele me deu esse feedback. E quer ver uma coisa que vai acontecer também? É você chegar e você falar, eu tenho esse feedback, isso aqui. O que você acha? Eu não sei. Uma inteligência artificial nunca vai dizer que não sabe. É.
eu, como pessoa, não sei. Vamos perguntar para os colegas aqui, vamos entender? Porque assim, eu não tenho conhecimento desse assunto, eu não sei, eu não tenho certeza se eu fiz legal. Sim. Então, o que vocês acham? Então, isso já volta para o humano, né? É. A inteligência artificial sabe tudo. Essa coisa do não sei, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre verdades absolutas, né? Sim. Tem uma pressão até com rede social, todo mundo tem que saber tudo, tem opinião sobre tudo, sem nuance nenhuma. É. Né? A gente vê muita polarização de opiniões. Então, a gente traz isso para a sala. Essa escuta um do outro, do colega. E eles estão espelhando a gente, porque como moderadores, né, que trabalham no nosso time, eles estão fazendo isso. Perfeito. Tá? A gente está colocando isso até como modelo, né, de fazer perguntas, de ouvir, de respeito, de até, talvez desafiar alguns pensamentos. Não, e vocês falaram que tem um dos temas que é diversidade, inclusão e Diversidade, equidade e inclusão. equidade e inclusão. É. Eu imagino que deva ser um dos pontos mais delicados no mundo que estamos vivendo hoje. Muito. Esse é um curioso, porque o diversidade, equidade e inclusão, que ele inclui muitas coisas, né? São todas as questões psicossociais. Riscos psicossociais. Isso. Então, bullying, discriminação, burnout, assédio sexual e moral. Depressão. Tudo isso ansiedade. hoje está dentro desse pacote de diversidade, equidade e inclusão. E, recentemente, teve uma mudança na lei do Brasil. Entrou uma norma regulamentativa, que é conhecida como NR1, Tá. que, a partir de agora, as empresas vão ter que se preocupar com isso. Então, a prevenção e o cuidado com os funcionários, se a empresa não tiver a partir do próximo ano, porque foi adiado. Maio do ano que vem. A lei começou a valer agora em abril. Só Tá. que o governo deu 1 ano para as empresas se adequarem. Então, a partir do próximo ano, as empresas vão ser multadas. Você tem que provar. Você tem que provar Que você está você tomando tem uma ação. prevenção Que você está contra cuidando do seu funcionário. burnout, O assédio. que você está fazendo? Né? Pesquisa de clima. Mas qualquer empresa? Qualquer empresa. Pela lei do Brasil, qualquer empresa. Uou. E assim, não é que... Acho que tô falando mais para as multinacionais, né? Ele já tem programas de gerenciamento de risco, PGR, já trabalha com psicólogos, mas é você ajudar isso a ser implementado. Porque não adianta você ter isso, mas no dia a dia acontecer alguma coisa Só um e... protocolo para só um entregar para o protocolo, governo. Pô, sabe? vai perder essa Ticar aquela oportunidade. box ali. E então o nosso treinamento tem foco muito nisso, né? É uma prova que a gente dá, tudo documentado depois da sessão acontecer. Nós temos uma reunião 1 mês depois para dar um prognóstico, para também entender E isso é para deles. todos os programas, tá? A É. gente faz o diagnóstico e 1 mês depois a gente vai lá para coletar essas informações de como mudou daqui para frente, né? E aí fazer um outro diagnóstico. Tá bom, entendemos que esse ponto que era uma dor está sendo resolvido. Até porque a gente trabalha com comportamento. Sim. Comportamento não vai mudar de um dia para a noite. Né? A gente tem um impacto muito grande, né? Então, eu vejo isso o tempo todo e recebo feedback há 10 anos, mas ele é com o tempo. Né? Então, a gente consegue monitorar isso nos meses pós a entrega. Né? E às vezes a gente faz, não, agora a gente vai fazer um treinamento agora de liderança ao invés do de diversidade, equidade e inclusão. Sim. A gente quer que quando um problema de burnout, um problema de assédio sexual aconteça na empresa, com que os gestores saibam exatamente o que fazer, daí tem que tomar diretriz do RH, mas também como ter uma conversa de feedback com a pessoa que né, fez o abuso. Né? Caraca, como que você tem, gente. né? É É complicado. complicadíssimo. E aí, por exemplo, o ator ali fez a cena do abuso com a atriz. Eu tô colocando do masculino por feminino porque é como eu tô acostumado a Sim. ver, Contexto, geralmente. né? No contexto, né? Então, o ator fez o abuso com a atriz ali. E aí, eu, como funcionário, vou dizer... Ah, você deve dizer isso dessa forma para ele, né? Isso. Ou Aí a gente já está entrando... ou você vai no RH... Aí a gente já está entrando um pouquinho nas metodologias todas que são as ferramentas, né? Que eu já Tá. mencionei aqui o roleplay um pouquinho. Mas a gente tem algumas ferramentas que a gente usa para os atores fazerem jogos com os colaboradores. Que, Tá, na verdade, vamos é lá. isso, né? Os plays, Exatamente. os games. Na hora que o ator... Depois da cena, né? A gente tem essa possibilidade de uma entrevista, por exemplo. E tem um que eu sou apaixonada, que eu descobri lá, na verdade, né?
descobri. Já conhecia, porque é do Augusto Boal, um brasileiro que é muito utilizado lá e foi adaptado para o mercado corporativo, que é o Teatro Fórum. O Teatro Fórum, o que é? É essa cena que a gente fez, aí a gente volta, você teve lá aquela conversa, a entrevista com o personagem, e aí a gente volta e fala, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos refazer a cena com essa brincadeira, vocês dois vão fazer a cena, mas a partir de agora vocês vão poder corrigir a cena, que não foi legal, mas vocês vão poder mudar só o Alê, não vão poder mudar a Juliana. Então, a forma que o Alê faz vai impactar na resposta dela. Sim. A gente faz isso porque é o seguinte, por exemplo, Deixa eu você... fazer uma pausa aqui rápido. Você falou do Augusto Boal e eu achei muito legal ele ter esse reconhecimento na Inglaterra. Pois é, porque a gente é ator, a gente conhece o Boal. Vale a pena explicar um pouquinho. Que legal! As empresas estavam usando o Teatro Fórum e eu que tive que falar para eles. É do meu país. E eu falo com maior orgulho. Nas sessões eu já introduzo, né, o exercício, como que vai funcionar, a dinâmica, e já falo, do Augusto Boal, né? Brasileiro. E com muito orgulho. Olha só, tá vendo? A gente emprestou um pouco para lá e vocês estão trazendo de volta para cá. Com certeza. Por aí. Com certeza. Que legal. Mas volta a falar da técnica, isso. então. Perdão Aí, por exemplo, se você é o ator ali, você é o gestor, tá? A Mitzi é a gerida, né? A subordinada. E aí temos um grupo de gestores, que são os participantes que estão ali no treinamento. Vamos falar que é um treinamento de feedback. Tá. Aí a gente já viu a cena, já pegamos as observações deles, não gostaram, falaram que você foi agressivo, que você não se importou, que você julgou ela ao invés de falar de fatos, né? Que aconteceram. Já fizemos também a entrevista com os dois personagens. E agora eu vou falar para eles assim, vamos fazer essa técnica de Teatro Fórum e vocês têm como um controle remoto na mão. E a gente vai fazer a cena desde o começo e a qualquer momento você vê uma coisa que você não gosta, você aperta stop. Para. O pessoal Gostei. fala, para. Aí os atores param. Faz o João Kleber. Para! Exatamente. Eu vou fazer isso agora, Faz o tá? João Kleber. Porque lá eles não iam entender. Aí eles conversam com você diretamente, fala, Lê, não gostei que quando você começou a conversa, estava olhando no celular, olhando as suas anotações. E assim, é o que a minha estava falando. São gestores, então ele só pode controlar você. Eles não podem mudar a Mitzi. E tem uma coisa que é muito importante de dizer, que é que eles são muito bons no que eles fazem. Tanto os gestores, os vendedores. Todo mundo vai ser profissional daquela área. Claro, cara, especialista, O cara é especialista naquilo. Agora que eu me naquilo. liguei. O cara é especialista naquilo. No caso, se eu fosse um ator, eu que sou o ator que tu estudei pra estar lá, mas o cara é especialista. Exatamente. Sim. Ele Então vende areia no deserto. Exatamente. E como gestor, ele já tem esse tipo de situações recorrentes. Sim. Então, a gente tá lá para desafiar ele exatamente nesse... Treinar, praticar. Falta prática. A prática deles tem uma consequência gigante se tiver um erro, se a comunicação for desalinhada. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente fala assim, você pode mexer no Alê, né? Modificar os seus comportamentos, porque a gente só consegue mudar a gente. A gente consegue influenciar os outros, mas a gente só consegue mudar a gente. Claro. Né? E aí, a partir daí, a gente faz essa dinâmica. Eles param o tempo todo. Na Inglaterra é muito engraçado. Vai, conta a diferença Por quê? no Brasil Vamos e fazer Inglaterra. uma fofoca. Não, é uma fofoca. É só uma diferença cultural. Sim. Né? Eu acho que as pessoas são mais reservadas. Eles têm essa coisa de ser polite, né? Então, tem uma educação, uma preocupação de como a pessoa vai reagir. Polite é o quê? Vai, explica pra mim. Polite que é eu tô- educado. 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 É que polite é uma coisa que eles falam que eles são. É uma definição quase, sabe? Entendi. E I am polite. I é am isso? polite. Eu não sou polite, gente. Eu sou Nem bagaça. nem Eu sou... Mas é nossa cultura, né? E então, às vezes começa o Teatro Fórum, né? E eles não param, porque estão Não querem acuados, interromper, não querem né? interromper. E estão vendo a cena. Então, assim, a cena tá rolando, os atores são bons atores. Você fala, tá. Falou, ué, gente, vocês vão deixar seguir do mesmo jeito que tava? Tava ruim. Vocês já Eles falaram já que têm tava na ruim. cara assim, nossa, não gostei. Eu falo, peraí, vamos parar então. Aqui no Brasil Mas não precisa. Aqui no nossa. Brasil É uma diferença. Essa diferença cultural que é muito é fenomenal, assim, extremamente divertido, por Sim. mais que a gente tá falando de assuntos complicados, tá? Com muito respeito.
Mas as pessoas estão entretidas e a gente aprende quando a gente está envolvido, está Claro. interessado, está curioso. Né? Então, por isso que a gente acredita muito no nosso método, porque funciona. E funciona na tua frente. Acontece assim, umas mudanças assim, você vê a pessoa caindo a ficha. Assim, Claro, claro. né? E a gente vai trabalhando até a gente chegar num resultado nessa pessoa, nesse subordinado, que todo mundo entendeu. Não, pra mim tá fazendo muito sentido. Eu tô quase abrindo uma empresa só pra contratar vocês. Porque eu quero Vambora. aprender Por tudo favor. isso. Eu quero Vamos. aprender tudo isso. Vambora. E é essa relação humana, né? Que é muito legal. Porque é isso, em alguns momentos a gente parou um pouco de se ouvir, né? E a gente está ali desafiando as pessoas a se ouvirem de novo. E não interessa, você pode ter visões opostas de vida. A gente sempre sentou numa mesa junto. Por que agora a gente não faz? Sim. Né? Sim. Então a gente quer trazer isso de volta. Independente de inteligência artificial, gente, poupa muito tempo. É ótimo para muitas coisas, mas esse humano Cara, é o essencial. E você tá falando uma coisa que eu acho que é uma dor ali do meu amigo, da minha amiga que tá assistindo, que, por exemplo, principalmente, acho que nas duas pontas, o que é funcionário e o que tem a sua microempresa ou a sua empresa. Às vezes o funcionário, ele desiste, né? Entrega o taco. Pô, eu tô aqui fazendo, ninguém me dá atenção, já falei que tá errado, o chefe não me escuta, né? Então ele vai e entrega o ponto. E o outro, às vezes o chefe também desiste do funcionário. Claro. E fala, eu explico. Deixa ele aí, daqui a pouco eu troco. Mas é né? porque a gente tem a nossa narrativa sobre alguém. Sim. Né? Que Aprendi isso isso na terapia. Tem uma coisa muito legal, que é o outro Ok. exercício dos 3 mundos que a gente faz também. Dos 3 que mundos, usa muito é isso. fenomenal. É muito legal. Como é que Mostra é dos 3 mundos? exatamente no prático Tá. as narrativas que a gente tem sobre o outro. A gente vê isso muito em relação de casais, né? Eu já sei que você vai falar isso. Eu sei exatamente. A pessoa não falou nada. Já se armou, já. Já me armei aqui porque eu sei Tá. como você é, né? E no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, você também tem essas narrativas sobre o outro. Sim. E a gente pode fazer, né, dependendo da dor do cliente, de como é que a gente está desenvolvendo o plano, fazer o 3 mundos, tá? Que é, por exemplo, vamos pegar... você é gestor agora, o Ale é o subordinado. A gente vai fazer uma cena pela visão da Mitzi gestora. Tá? Então, uma cena ensaiada, que os atores já vão preparados. Mas a gente pode fazer? Vamos, bora Agora? improvisar? A gente pode fazer, você só não sabe o que a gente vai fazer. Você topa? Você Ela topa? dirige, claro que eu topo. Eu tô curioso, eu quero fazer isso aí. Ok. Como é que ela é? Geralmente a gente ensaia isso antes, tá? Só pra ficar claro. É. Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Mas me dirige aí. Certo, tá vamos bom. lá. Eu quero Então, entender. tá bom. Vamos... Me dá 2 segundos, deixa eu pensar aqui num personagem. Mitzi, eu quero que você seja uma gestora Tá. de um subordinado seu. Deixa eu pensar num problema. Que tá com... que a gente chegou um termo agora, chama quiet quitting, que é não pedindo demissão sem falar, mas a pessoa que Tá tão desconfortável naquele lugar. tá desconfortável né, e que a qualquer momento ela quer para sair. de fazer, para de fazer esforço. Aqui no Brasil, tem uma coisa que a pessoa às vezes quer ser mandada embora para conseguir os pacote, direitos. É, Então fica aquele funcionário meia bomba, a Displicente, gente né? brinca. Tá? Mas o mais interessante é que a gente consegue colocar personagens, escrever personagens, que a gente consegue defender os 2 lados, tá? Tá. A gente tem comportamentos na vida por um motivo, tá? Não é que eu gritei com alguém, não foi porque eu sou uma pessoa ruim. Porque eu já estava com trabalho, eu estou trabalhando 14 horas por dia, já não durmo, aí também falar que eu tenho que entregar mais Aí perdi. Não é porque eu sou uma pessoa ruim. Entendi. Né? Então, esse exercício Vou é muito bom. defender o personagem. Entendi. Defenda. Vamos lá, lê ator. Entendi. Então, assim, a Mitzi vai ser a gestora que está vendo que tem muito erro nos relatórios que ele está entregando. Tá. E ele, no passado, era um bom funcionário. Tá? Acho que ano passado ele, de repente, não conseguiu uma promoção, mas por muito pouco. E você tinha um plano para esse ano que ele ia trabalhar em ser mais colaborativo com o time. Tá. Né? Precisava trabalhar um pouco, ser mais extrovertido, fazer mais perguntas, ser mais curioso, tá? Perfeito. Tá. E esse é o teu lado. Então, você está tendo essa conversa porque agora, nos últimos 6 meses, ele não
tá, tipo, tendo muito erro, não tá tendo aquela empolgação que ele tinha antes. Tá, beleza. Tá bom? E você, do teu lado, essa visão dela. No teu lado, Ale, você tá com burnout, tá? Uou. Tá um começo de burnout ali. Então, você tá com um problema em casa. Não sei que problema, vou deixar para você improvisar. Tá. Mas também, assim, você não precisa abrir. Tá. Tá bom? Já pensei só desgraça. Ai, que horror. É, horrível. Você tá com problema em casa, tem muita demanda de trabalho agora. Ok. Tem um foco na empresa para performance. Eu quero que tenha resultado. Tá. E você, poxa, você trabalhou tanto no passado, não recebeu a promoção. Já te deu um bate. Tá, não, já saquei. Entendeu? Já saquei. Tá? Improvisa com isso. Agora, já falo pro pessoal na sala. Falo, olha, nós vamos ver essa simulação, essa situação, dando um pouco de contexto que eu acabei de dar para vocês agora. E eu falo, mas pela visão da Mitzi. Essa cena vai ser pela visão dela. Foi isso que ela achou que aconteceu. Fala, Mitzi, como que foi aquela conversa? Ela vai falar, poxa, peraí, eu vou te mostrar como foi essa conversa. Tá. Tá bom? Tá. E ação. Oi, Ale, tudo bom? Oi. Obrigada por ter vindo. Que bom que você conseguiu esse tempinho aqui pra mim. Claro que eu consegui. Tá tudo bem? Né? Na medida do possível, sim. Ai, que bom. Bom, fico feliz em ouvir que você tá bem. Eu queria dar uma faladinha, eu queria entender um pouquinho, porque eu achei que o seu rendimento ele piorou um pouco, eu achei que você não está entregando mais os relatórios com a frequência que você entregava. O que está acontecendo? Como assim? Eu entendo que eu tô fazendo tudo como eu sempre fiz e entregando tudo de uma maneira impecável. Sim, mas você lembra que a gente já teve essa conversa no ano passado? Que você lembra que você naquela época estava lá na linha de promoção e tudo mais? E a gente teve essa conversa e você falou para mim que ia tentar ser mais colaborativo, falar mais com o time. Não, mas eu sou colaborativo, né? A questão ali não é como eu colaboro, é como as pessoas entendem o que eu estou pedindo. Eu sou um cara que faço tudo muito correto, você sabe disso, né? Aí eu entrego pedindo A e o cara quer fazer B, C, D. Entendeu? Sim, e aí eu tenho que fazer o meu A e o A dele. Eu entendo o seu lugar, mas o que eu quero dizer é que você é um excelente funcionário tecnicamente. O seu trabalho é impecável, como você falou. Agora, é isso. Eles entregam A e aí eu tenho que refazer o A. Essa comunicação ela está ficando um pouco complicada, porque aí os funcionários eles falam para mim que eles estão achando esquisito. Não, mas a questão acho que não está na comunicação. A questão está, com todo respeito, no nível de funcionário que é oferecido para mim. O cara não sabe o que ele está fazendo ali. Eu vou cortar essa casa de tempo, meu Deus! Desci o grau nível de agora. funcionário. Vamos lá, ok? Vai botar Ok. Gostei. Tá. Deixa eu play. Não, ótimo. Amei. Vocês só vão ter que fazer isso de novo, tá? Então não esqueça Tá, as falas. de novo Vocês vou fazer. criaram. Tá, Mas Tá. assim, aí a gente esquecido fala, já. o que Já vocês foi. acharam? Já vai participantes, né? Julga essa pessoa, o Alê, aqui o personagem do Alê. E a Mitz pode até fazer uma entrevista na hora, né? Realmente conversar com eles, falar das impressões. E eu falo, tá bom. Eu vou falar com a minha, me senti até grosseiro com você aqui. É. Alguma hora ela senti ela fofa comigo. Isso é legal também. É. Uma coisa muito boa. Somos atores profissionais. A gente Sim. não fica ofendido, porque a gente já Exato. sabe que isso pode acontecer, enfim, tudo mais, né? Claro, com limite ali. Dentro... Com respeito, mas a gente já está nesse lugar, de que a gente quer exatamente poder ensaiar. A gente, como ator, a gente ensaia antes de fazer. Sim. Não foi o caso de agora. Que por acaso que não sei, faço a menor ideia do que eu Quero falei. ver repetir. Vamos Quero ver lá. repetir. Então, a gente deixa bem claro nesse exercício essa visão dela, Tá. a narrativa que a gestora tem sobre o subordinado. Aí a gente vai falar agora, na verdade, a gente vai falar aqui com a Lê, que me contou uma história completamente diferente. Né? Teve a mesma conversa, mas temos perspectivas diferentes do que aconteceu. Isso acontece na vida o tempo todo, né? Sim, com O certeza. tempo todo. A gente lembra de coisas diferentes, que a gente falou de uma forma diferente, que a pessoa foi agressiva. Não foi direta. Então, agora a gente vai ver a mesma cena, a mesma conversa. Normalmente, o roteiro está preparado, então é palavra por palavra igual. Mas você vendo ela muito mais grossa, muito mais Tá. respondendo curto, Como é que eu assim. comecei? E você com a Começou- narrativa que você, sabe, tô com
um workload bem grande, trabalhando muito, Tá. sabe? Defende seu personagem. Vambora. Vambora. Agora é minha vez. E ação. Vai. Ah, sabe o que eu achava legal? A gente tem como ouvir da galera o que eles estão achando em casa? Ah, eu acho que é isso, Ah, ao pessoal. vivo? Aproveita aí e coloca no chat o que você tá achando. Como Isso é é que, muito legal. que a gestora tratou na primeira vez Uma e vamos ver como é que é na É, segunda. fofoca. Estamos Meu fazendo lado. uma sessão ao vivo. Amo! Você aí em Bora. casa participa. Esquecido. Então tá bom, vamos lá. Essa é a tua versão, defende seu personagem Tá. e você grossa. Tá? E ação. Oi, Lê, tudo bem? Oi, Tá bem, né? Tá, que bom. Tô ótimo. Vamos lá, como é que eu falo isso? Você caiu o rendimento no trabalho, né? Tenho visto os seus relatórios e tudo mais, assim, continuam impecáveis, a qualidade técnica é impecável, mas e o resto? Que resto? Na verdade, assim, com todo carinho, né, e respeito, eu tô aqui para entregar de maneira impecável e é o que eu faço, né? Se tá faltando alguma coisa, eu preciso entender o que tá faltando para tentar melhorar. Claro. A gente teve essa conversa 1 ano atrás, mais ou menos, você lembra? Que você estava na fila da promoção, olha que legal. Claro, Lembra disso? sim. Naquela vez, o que a gente combinou? Que a gente ia ser mais colaborativo com o time, lembra? Claro, eu lembro, mas eu sou colaborativo com o time. É só que assim, você precisa entender que alguns funcionários não entendem o que eu estou falando. Eu peço A, eles fazem B, C, D, aí volto A para eu fazer, aí eu tenho que fazer o meu A, o A dele, o A dela, eu começo a fazer um monte de coisa, né? Mas mesmo assim, eu estou sendo colaborativo. Repare, eu estou fazendo o A de todo mundo. Eu lembro, você já falou isso para mim, lembra? A gente já teve essa conversa 1 ano atrás. E eu queria saber como é que a gente pode ir daqui para frente. Gente, vou cortar, porque Eu agora eu tô tava com quase dó. mandando pra aquele lugar, pô. Eu tô com dó do Lê, meu Deus. Eu não lembrava o texto direito. Eu falei, Eu lembrava gente. que o meu próximo, eu lembrava que eu ia ter que jogar no funcionário de novo. É. Eu já ia ter que falar de um jeito fofo que eles não são aptos pra trabalhar Mas, assim, aqui. Por isso que foi pro. No dia- Aham. Né, você, lembra a promoção? Foi legal, né? É. Então, mas aí no dia a gente vai falar que é a versão sua agora, Tá. foi a tua visão do que aconteceu, e esse é o teu mundo. Mas, gente, Esse como é que a exercício- gente É a mesma cena. decide a parada aqui? Então, tem Então, um agora a mundo gente quer ouvir seu. no chat de novo. eu tenho certeza que tava todo mundo do meu lado antes. Eu me senti Agora não. Eu me senti humilhado. Eu também fui com dó, por isso que eu tive que cortar, Eu me entendeu? senti humilhado aqui agora. Então, é o seu mundo. E quase assim, mundo da né? Porque Missy. agora já é o Ale agora falando, o ator Sim. falando, não o personagem. Eu já tinha mandado ela pra aquele lugar. Falar, mas dá um tempo e acabou. Pô, então me faz o que você quiser aí. Então, depende não. da cultura, mas você às vezes não vai poder falar Não isso. vai poder, mas não vai. você já tem na tua cabeça, assim, teu olhar já começa a travar aqui. Tá bom. Tranquila, vou fazer isso. Aí cria o ressentimento, a pessoa pode se demitir, ela começa a descontar nos colegas, no trabalho. Não entrega mais. Não entrega mais. Com perfeição. Aí começa a criar uma cultura, né? A cultura organizacional, ela é comportamento gerando comportamento. E pode ser bom comportamento e mau comportamento. É uma reação em cadeia, né? Relação em cadeia. Então, você começa a ter esse tipo de atitude, a pessoa tá puta com você também, tem a mesma atitude com você, e aí começa aquele ambiente tóxico. E as pessoas não se conversam, né? Né? Só que ainda não acabou. Não. Aí nós pegamos, né, as observações dos participantes e a gente agora faz uma entrevista com os dois separados em 2 grupos. Voltamos para criar o terceiro mundo, no qual os dois se ouvem. E a gente vai trabalhando isso junto também. Podemos fazer com Teatro Fórum para chegar numa conversa que você está realmente comunicando, que você quer comunicar de uma forma eficiente e a gestora também. Então, a gente cria esse terceiro mundo, que é uma intersecção da minha narrativa com a tua narrativa. Se nós temos um ruído de comunicação do que eu entendi que é a tua narrativa, você faz uma pergunta. Seja curioso. Né? Desculpa, gestora, não entendi. Não importa tentar falar de uma outra forma? Sim. Né? Porque, na minha visão, isso aconteceu. Mas eu estou aberto para ouvir a tua visão. E eu posso também, assim, por que você está me tratando desse jeito?
Pode perguntar dessa forma? Ou é Mais muito... ou menos. Porque você tá me tratando desse jeito, você já tá me acusando. Ah, tá. Como se então, sentiria, assim, ó, Lê? então, assim, ó, eu estou me sentindo rebaixado aqui. Eu não tô me sentindo valorizado. Valorizado pelo Ou jeito que qualquer você tá coisa do falando tipo. comigo. Já É. tô acusando ela de novo, né? Eu quero jogar nela. Comunicação é difícil. Mas a gente faz isso. A gente Entendi. faz isso muito na vida. A gente também tem um material que a gente pode fazer com filmes, que a gente tem produtoras parceiras que fazem esse trabalho de filme também. A gente gravou recentemente um material que era muito curioso, assim, que era alguém falando: nossa, seu trabalho foi ótimo, não imaginava que você era capaz. Aí a pessoa fica: tá. Ah, agora eu entendi. E aí vai... Você não tinha pegado? Ele fala: não, eu tô elogiando, é de verdade, gostei mesmo. É um elogio. Eu tinha ido por esse caminho, mas realmente é meio ruim você falar pra alguém. Eu não achei que você era capaz. Você não sabe como a pessoa recebe. É. Nosso trabalho é ação e reação. E cada um de nós vai ter uma reação diferente. Sim. Por isso que quando você fala assim, posso falar isso? Não sei. Com quem que você está falando? Quem que você é? Você tem poder, você tem essa dinâmica de poder? Tem hierarquia? Como que é a tua empresa? Qual Você que é a cultura? depende desse salário. Eu sempre penso isso. Se eu não dependo desse salário... Mas aí, esse é o lugar. Você chegar no ponto de você depende desse salário, você não tem espaço. É. Você não é consegue ouvido. abrir. Você já não consegue essa conversa. Porque aí você vai se submeter. Exatamente. É porque daí tem gerente que pode falar, né, nas rodadas de feedback que eles têm que fazer, a cada 3 meses, 4 meses, dá um feedback muito... Né, entregou o feedback de uma forma extremamente ineficiente, Sim. mas depois que acaba, fala, minha porta é sempre aberta, tá? Pode falar comigo. Mas se você tem medo de perder emprego, Você não vai falar. Você não vai falar. Claro você que tem não. medo de não ser promovido, porque essa pessoa que cria problema... É, isso aí eu senti. Quando ela falou, aí eu falei, cara, eu não vou ser mais promovido. Mas aí, por isso que eu quase chutei o balde de uma vez. Eu falei, já não vou ser promovido mesmo, entendeu? Tô aqui ralando. Você tá gostando desse personagem, Eu gosto né? desse personagem. Você Então, gosta de geralmente é isso que explorar. a gente faz, só que com o ator, com texto decorado, tudo Sim. bonitinho, né? Ó, a Mariana tá falando aqui que é da segunda vez a Mitz foi bem grossa. Ela mandou Olha, aqui no tá chat. Vendo? Obrigada, gente. É esse Tá, tipo mas agora de... eu quero alguém me defendendo também. Vamos lá, Vai vou ler procurar seu lado. aqui. Não, aqui, ó, o Roberto falou que eu fui muito ríspido da primeira vez. E que e que a Mitz, peraí, e que a Mitz teria como, tinha razão ali de estar me colocando Porque a daquela gente forma. sempre acha que tem razão, né? Tem uma... Mas eu acho que não é nem por aí, né, quem tá em casa. Não é só quem tem razão ou não. É como eu faria diferente pro outro não reagir dessa forma. Então, e ver em Claro, cena impacto. esse fazer diferente, você às vezes você fala, e eu tinha certeza que eu faria diferente, ficaria muito melhor. Mas não ficou bom também. Então vamos testar uma outra coisa? É esse lugar de ensaio, né, que pra gente como atores é uma coisa comum, mas que a gente dentro de empresa, a gente não tem esse espaço. Sim. E com esse treinamento você tem esse espaço. Então, assim, a gente geralmente faz os treinamentos numa sala da empresa, que é aquilo que a gente falou, a gente chega ali meio camuflado, podíamos ser novos funcionários. E são sempre até de 15 a 20 funcionários, para a gente conseguir fazer uma dinâmica legal ali com os atores e o moderador que está ali, mas a gente também pode fazer conferência. A gente também faz online. Então, assim, são vários formatos que depende do que o cliente quer. E tem cena online também? Tem, Tem funciona. algumas cenas online e Funciona. funcionam muito Legal. bem. Porque a gente tem as salas Sim, do Zoom, do né? Zoom, do Meet. Do Meet. E funciona, porque eu funciona acho que bem. também, assim, essa coisa do espelhamento, tem muita empresa que hoje metade do time é remoto, trabalha de home office. Sim. Né? Então, ter isso também, que tem uma dificuldade, tem um desafio de trabalhar no home office. A gente falando de comunicação, a gente está comunicando daqui. Sim. Né? A gente não tem a possibilidade de tomar um café, a possibilidade de sair andando para o almoço, para ter essa conexão. As pessoas perderam a conexão, Já né? perdeu. Né? Então, trabalhar isso é importante. Então, Sim. a gente faz online. Isso foi julho ou agosto do ano passado. Eu estava fazendo, não vou falar o nome do cliente, mas é um banco americano gigante, uma conferência de 120, eles chamam de graduates, que são pessoas que acabaram de sair da faculdade e entraram nesse banco, e era diversidade, equidade e inclusão. E foi extremamente interessante, porque eu vi a nova geração, que está entre Z e Alfa, né, chegando no mercado de trabalho, com querendo muito falar, Claro, com né? opiniões de uma geração que cresceu com rede social.
Então, as opiniões são assim, polarizadas. E com o CEO que veio ali dos anos 80, anos 90, ou até que até antes, né? Mas principalmente esse cliente, foi muito legal porque eles contrataram a gente. Sim. Eles veem o poder. Porque ela também é muito mais difundido, né? Isso lá é muito... Eles sabem muita que pode, gente assim, usa. ó, vamos contratar uma palestra ou vamos contratar experiential learning, né? Que é o que a nossa empresa faz. Eles contratam. É normal. Não, você aprendeu na faculdade, achei isso Aprendi na genial. Isso é maravilhoso. Na faculdade de cênicas. Sabe? Isso já começa... Para ator é fenomenal. Mas, especialmente com esse time que eu estava trabalhando aquele dia, todo mundo da minha idade, assim, 30 e poucos, né? 40. E foi interessantíssimo ver o tanto de nuance que estava faltando ali. Graças, né? Deu certo no final que a gente conseguiu trazer essa nuance de volta Claro. para a conversa. Mas é muito deles darem opinião, aí eu faço uma pergunta de volta. Aí outra pessoa já responde. Então tem uma troca muito rica. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Eu tenho só uma pergunta para fazer para vocês, que eu ia entrar no ramo da carreira de vocês também. Ia falar das novelas, ia falar da sua dublagem da Dua Lipa. Da Dua Lipa. Olá. Porém, gente, eu tô gostando muito desse assunto, vocês vão voltar depois pra gente conversar da carreira. Claro. pode ser? Não, vamos continuar. A gente está aqui Porque- no Brasil o tempo todo agora, né? Porque eu tô achando Agora a gente tá com o pé e cai lá. muito rico isso, e eu tenho muitas dúvidas. Matheus, a gente tem tempo, né? Como é que tá aí, mais ou menos? Só pra eu ter uma noção. Tá, perfeito. Temos tempo aqui ainda, Tá então. bom. Tá ótimo. Vamos lá, que eu quero entender. Principalmente se teve alguma história que, principalmente nesse ramo da diversidade, né? Que tocou vocês aí. Que você falou, caraca, como é que eu sigo daqui pra frente? Nossa, tem várias, né? Porque também tem uma coisa. Londres é muito rico culturalmente, né? Você tem pessoas do mundo inteiro. Então, tem várias situações que você coloca numa sala, pessoas com visões de mundo completamente diferentes, com religiões completamente diferentes. Então, são situações muito legais e muito desafiadoras. E enriquecedoras pra gente como atriz também, né? Eu tenho uma, desculpa interromper me, mas eu Vai. tenho uma, assim, Vai, que vai. foi um... Vou. Um programa que eu escrevi. Eu desenvolvi para um cliente e foram 6 horas, né? Que foi o pedido do cliente mesmo. E a gente fez uma cena que o foco lá na lei realmente teve essa mudança, essa emenda de lei. Emenda ou amenda, gente? A gente estava perguntando isso. Um aditivo, sei lá. Assim, o aditivo na lei que era focando em assédio sexual, né? Então, a gente fez uma cena que tocava nisso. E a gente, né, no contexto, com o estereótipo que a gente tem, com os números que temos de estatística, o assediador era o homem e a assediada era a mulher. E teve um pedido até do cliente, falou, a gente nessa coisa a 4 mãos, assim, ele falou, e se a gente mudasse o gênero? Né? E se a gente trocasse, que o assediador seria a mulher e o assediado seria o homem? Falei, vamos tentar. Então, a gente fez a cena com o homem assediador e a mulher assediada, fizemos toda essa conversa, aí a gente trocou. E a gente viu o impacto que teve, porque a lei protege todo mundo. Sim. Né? De assédio sexual, moral. Mas o contexto é diferente. Né? Eu lembro da atriz falando, quando eu estava nessa cena, como personagem, tá? Estava tudo bem seguro, mas como personagem, ela deu esse depoimento para os participantes, que eu me senti com medo físico. Eu estava assim, me sentindo ameaçada fisicamente. Sim. Por tudo que a gente sofre como mulher no mundo. E quando trocou o gênero, ele falou, né, o assediado, o homem, falou, eu me senti ameaçado intelectualmente, porque eu estava sendo manipulado. Eu estava com medo Olha a diferença. dela falar que não, que na verdade quem foi assediado foi ela, sendo que ela foi assediadora. Enfim, esse foi um exercício que a gente fez. Só, essa é uma nuance bem Uma nuance pesada. bem- E é um Mas medo ninguém quer falar sobre não, isso, e é um né? medo que a gente tem, assim, pô, de repente, se eu fizer qualquer coisa, o que ela vai dizer? Sim. Né? E obviamente E a você, gente como não... homem, falar que não Também, nesse lugar também? E também com o nosso histórico também é complicado, né? Sim, são várias. Porque é cultural isso. É mais complicado, né?
Eu acho assim, obviamente a gente não está falando que o homem vai usar isso como desculpa, de jeito nenhum. Mas a gente está trazendo a nuance de volta, porque é caso a caso. O diálogo, Né? né? O diálogo. Sim. Então, depois dessa sessão, eu estava tomando café, né, no intervalo, e um dos participantes veio falar comigo, um homem. Ele falou assim, Ju, sou Juliana, né? Juliana. Ele falou assim, eu fui assediado sexualmente numa festa da empresa no passado e eu só fiquei sabendo que eu fui assediado depois da sua sessão. Porque até hoje eu achava, porque eu sou homem, eu não posso ser assediado sexualmente. Né? Então, tem a sessão não só sobre isso é um caso bem extremo, né? De um assunto muito complicado, que a gente trata com muito cuidado. O RH sempre está na sala com a gente. Mas isso acontece com coisas mais levianas, né? Essa coisa da ficha cair na frente da pessoa ali. A gente tem depoimentos maravilhosos de feedback. Cara, e eu acredito que para o homem deva ser difícil também reconhecer isso. Porque, principalmente, eu vim de uma geração que a gente foi treinado a... deu mole, tem que pegar, seja no trabalho, onde for. Tão antigo, né? Mas mas a gente foi treinado assim. Eu já passei por algum trabalho interno com o privilégio que eu tenho de poder fazer terapia há muito tempo, né? E já entender que, cara, eu não sou obrigado a provar mais nada para ninguém. Sim. Né? Mas a gente acredita que até perceber que isso foi um assédio, né? Sim, e a gente fala, né? Pelo menos para mim, eu acho as pessoas vulneráveis as pessoas mais interessantes, as pessoas mais apaixonantes. É muito legal você ver alguém vulnerável, mas é difícil ser a pessoa vulnerável. Então, como trazer esse lugar, né? Ainda mais esse mundo de rede social, né? Que você que está em casa que tem que ser o super-homem, tem que ser o que engaja mais, a autoridade no assunto. Nossa, eu faço teatro há 25 anos e eu posso entender, mas eu não sou uma autoridade. Imagina, cada semana tem uma coisa nova que todo mundo sabe e fala. Não, vocês estão me mostrando uma técnica de comunicação nova para um comunicador, eu estou em choque aqui, hoje. Mas, por exemplo, a pessoa fala, mas eu posso fazer isso? Pra gente, o poder de falar, não sei, me conta mais. Me conta mais. Quem é você, qual é a sua história, qual é a história da outra pessoa, qual é a cultura da empresa, qual é a cultura do país. Tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. E como que é, já que a gente veio para a rede social, o debate de gerações? Vamos colocar ali o cara que chegou com 20 anos hoje, nascido em 2005, e o cara que nasceu em 75. Alguém tem 20 anos, nasceu em 2005. Meu Deus! Meu já Deus, tem 20 anos, tá bom. né? Já. E o cara que tem ali de 75 tem 50 anos. Acontece muito. Muito. Né? O exercício dos 4 cantos, por exemplo. Conta, muito bom. Eu acho que eu errei a conta, eles vão me bater aí, né? Eu falei 75 tem 50? Tem, né? 75? Não sei. Tem. É 50, é 30 para 100, depois 20. É isso, acertei. Então, Ai, gente, lá, eu fiquei me culpando. São atores, né? Mas... Sabemos das Sabe ali continhas. matemática. Mas um dos exercícios que a gente usa, esses 4 cantos, por exemplo, é muito legal. Eu adoro esse exercício, né, gente? Porque assim, a gente tem uma situação que aconteceu, sei lá, vamos supor que é uma fofoca que rolou. Fala mais pertinho do microfone. Desculpa. Eu fico animada, tá vendo? Você vê? Fala aqui em cima. A gente tem tá acontecendo uma fofoca ali que eu peguei você falando mal de alguém. E aí a gente coloca os 4 cantos, que é... As pessoas vão fisicamente para esses cantos, que o primeiro eu não falo nada porque não é comigo. Então, não falo nada. Não tem certo, não tem errado, tá, gente? Isso aí vai ser uma coisa que... Vou fazer o isento. Não vou falar nada. Vi uma coisa, eu tô na minha aqui, não tem nada a ver com isso. Por aí. Aí o outro não, eu vou falar com você na frente de todo mundo para te constranger porque eu não gostei do que você falou. O barraqueiro, vou meter o dedo lá. Ou também vou falar, mas de outra forma. Aí também tem a parte da gente falar com eles depois de tomar uma decisão. Perfeito. Aí a gente tem vou falar pro RH, porque o RH vai resolver uma coisa que não tem nada a ver comigo. E o outro eu vou chamar o Ale para conversar e vou falar com Ale. Ale, ouvi você falando isso, não achei legal. Como é que a gente faz? Mas sem ser na frente de todo mundo. Não tem certo, não tem errado. E cada um vai para um canto da sala. Fisicamente. Tipo o programa do Silvio Santos. Abriu a porta, vai cada um para um cantinho lá. Exatamente. Só que é muito engraçado o efeito manada, né? Porque se alguém tá indo para lá, as pessoas falam, não vou falar nada.
Aí a outra tá aqui falando, vou falar com o RH. Ih, será que eu tô certa? Não, então tá, então vou pra lá. Então tem isso muito engraçado. Você julgado aqui. Mas a gente fala, não tem certo e não tem errado. Só que cada um deles tem uma consequência. Então, a gente passa essa cena, os atores fazem essa cena bem curta, só de um comentário, né? Fofoca, por exemplo, que legalmente isso pode dar acusação de assédio moral. E se tiver teor sexual... Fofoca entra em assédio moral? Legalmente, sim. Eu não sabia disso. Pode, né? Não é qualquer fofoca. Depende do impacto na outra pessoa. Sim. Entendeu? Depende do dano para reputação, tudo isso faz parte da conversa. Pode ser. Aí eles mostram, aí a gente pergunta assim, o que você faria? Ignoraria? Lidaria agora? Lidaria mais tarde? Falaria com o RH. Aí eles vão, e o mais legal, que é o que bate, assim, a parte que a gente fica bem... Não emocional, mas a gente fica feliz, assim, sabe? Porque, às vezes, uma pessoa que fala, eu não faria nada... Porque fala, não tem nada a ver comigo, é fofoca. A gente fala, tá bom, mas qual que é o impacto disso? Pro cultura, lembre que comportamento gera comportamento. Se você não faz nada, você tá fazendo alguma coisa, você tem um impacto, né? Mas também tem gente que fala, eu não faria nada porque eu tenho um pouco de trauma com isso, eu não quero me expor. Tá bom, mas o que você pode fazer? Entendi. Né? Eu poderia falar com um colega que é amigo daquela pessoa, é colega daquela pessoa, para ir falar com aquela pessoa. Não, e eu julguei aqui já, quando eu falei do isentão, né? Eu já fui, cheguei cheio da razão o aqui. Isentão e o barraqueiro. E o barraqueiro, mas às vezes cada um tem o seu motivo para fazer Você não isso. sabe. Mas a pessoa diz assim, não, eu ia falar agora, no momento eu ia abordar aquela pessoa, não quer dizer que você vai apontar o dedo na cara dela, você pode só fazer uma pergunta aberta. Ai, desculpa, o que vocês estão falando? Mas vocês estão falando... mas ela não está aqui, né? Então, você está abordando, mostrando para eles que o comportamento não é... Eu ainda tô com o triplex que fofoca é assédio moral, gente. Não é que é. Mas pode se enquadrar. Pode enquadrar dependendo do contexto. Os colaboradores têm que ter essa noção. Sim. Você precisa estar informado. Porque se você está difamando alguém, fazendo fofoca de alguém, é isso? Né? É porque a gente volta sempre para o mesmo lugar. Pouco importa o que eu falei ou o que eu quis dizer. O que importa é como você recebeu essa informação. Sim, como a pessoa se sentiu, né? Porque a intenção você não consegue provar. É uma pena, mas você não consegue provar. É igual pênalti. Se a bola bateu na mão, é pênalti. Mas eu não quis botar a bola. Mas bateu na mão, é Pegou pênalti, na mão, irmão. exatamente. É pênalti, cartão. Mas sabe o mais bonito? Quando a pessoa que está no ignorar, né, não fazer nada, ouve as perspectivas das outras pessoas, eles fisicamente mudam de canto. Fala, quer saber? Se você pode abordar alguém, mas de uma forma respeitosa, eu acho que eu abordaria. Ele sai do lugar dele e vai pro outro. Acontece também. Porque é isso. Reflete, né? Às vezes você não pensou naquilo porque é fora da sua realidade. Então é muito simples. Por isso que a gente vive repetindo, não tem certo e não tem errado. Mas tudo é uma ação e reação, tudo tem consequência. Tem um impacto. É o E impacto. tem esse choque, de repente, então o cara fala assim, pô, mas também é mimimi demais, é só dar um feedback, Claro. pô. Fala que não tá Assim, bom e acabou. Eu nunca ouvi... Não vou falar que nunca ouvi, mas são poucas as vezes que isso aconteceu desta forma, tá? Do jeito que você teve, com o seu tom de voz, com esses gestos. Sim. Porque também a gente tenta colocar criar um espaço muito respeitoso. Claro. Então, e isso é pra gente, do jeito que a gente conversa com eles, eles vão jogar isso de volta, normalmente. Mas acontece, o pessoal de uma geração mais velha tende a ter visões mais de, eu não acho que isso é machista, eu acho que isso é uma piada. Entendeu? Isso acontece. Mas aí a piada, amigo, se ela não for um crime, você faz no bar com seus amigos. Você não vai fazer a piada no teu ambiente de trabalho, né? Mas isso também depende da cultura da empresa. Esse é o lugar que a gente fala, sabe? Porque também tem uma cultura, às vezes, uma empresa familiar também, né? Exatamente. Todo mundo se conhece há muitos anos. Então, tudo isso... Por isso que a gente fala que o nosso programa ele é personalizado, porque tudo isso faz parte do diagnóstico. A gente tem que saber onde a gente está. Porque a gente, como comunicadoras, a gente não quer julgar. Pelo contrário, a gente quer exatamente mostrar que, às vezes, esse tipo de comentário é um julgamento. E aí você não sabe por que a reação do seu colega foi tão defensiva. Você fala, gente, mas eu estava falando uma coisa legal para ele. Qual é o problema? Ele sempre faz isso. Entra narrativa. Sempre reage assim, gente, super sensível. Entendeu? Aí acabou a conversa. Cara, é muito legal porque vocês estão criando pontes. Sim. Vocês estão criando pontes entre o funcionário, o chefe, né, o CEO,
com o cliente, vocês estão criando pontes entre as gerações. Porque também é muito fácil chegar lá e falar, pô, mas o tiozão é assim e tudo bem. Não, não é tudo bem. E o tiozão também não pode chegar e falar, pô, agora chegou aqui uma galera que eu tenho que falar todes, né? Tem a galera mais velha tem esse medo agora de, eu preciso falar todes, né? E, cara... Eu não sei se eu falei, Ale, da coisa tem gente que chega e fala assim, eu não posso falar mais nada. E outras que falam assim, eu posso falar o que eu quiser. Liberdade de expressão. Né? Então, os dois são perigosos. A polarização é muito perigoso. Então, a gente também traz essa nuance de conversa. Eu falo para eles, tem esse aqui, tem isso daqui e tem esse outro extremo. Extremos. Extremo, O que a gente vai fazer hoje é ver tudo isso aqui, ó. Essa área nebulosa, que é muito a gente vai voltar a conversar. E eu vou dar espaço para vocês hoje. E dá até uma soltada, até porque eu posso falar sobre isso sem ser o babaca, porque ninguém quer ser o babaca. Mas você pode falar, eu não entendo por que todes. Eu não entendo. Porque, no fundo, muito disso é essa parte de não saber. Não tenho contato, não faz parte do meu grupo social, não sei. E a gente chega nisso, às vezes. Sim, sim. Sabe? E é muito legal. Porque aí também uma pessoa que tem essa visão pode falar para essa pessoa o quanto que essa visão impacta ela. E o contrário também, né? E o contrário também. É isso. É sempre os dois pontos de vista ali colocados. E é por isso que a gente fala que a gente faz isso de uma forma neutra. Os nossos atores e moderadores são preparados para conversar com todo mundo. Que a gente fala é do chão de fábrica ao CEO. Porque é para mediar, é para conversar, não é para definir ou julgar. Não. Eu saquei qual é que é. É bom demais isso. Não tem. É por isso que a gente fala. Como é que isso não tinha no Brasil? Acolhe Quando a gente todos, descobriu, a gente falou, cara, vamos! Como é que o nosso país não tem isso? Porque isso é muito legal. E a gente, como atriz, a gente ama, porque a gente está lidando com gente o tempo inteiro. Comportamento E é muito mais humano. fácil. É muito mais fácil caminhar junto. E agora, só para finalizar o negócio do todos, eu não tô nem dizendo que é certo ou que é errado, mas assim, na hora de colocar um apelido que é um bullying, todo mundo topa mudar o nome da Jo. A Jo agora vai ser copo vazio. Copo vazio. Agora, se ela quer que chame de todos, não pode chamar de todos? Pô, né? Faz o que ela quer. Qual que é o problema? Não, mas é a língua portuguesa, não sei o quê. Mas pra chamar o cara de pelicano, de Zé Burro, pode, né? Agora, para fazer o que a pessoa quer, não pode? Só para pensar sobre o assunto. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Porque também a gente está fora do ambiente corporativo aqui. Quando a gente está conversando sobre isso, é muito ponderado. Sim. Né? Até porque dentro do trabalho, você é esperado e você tem um contrato com a empresa de como que você vai se comportar. Sim. Né? Então, as pessoas falam, me dá uma lista de coisas que eu não posso falar mais. Você não vai sair daqui com isso. Por isso que nas sessões de diversidade, equidade e inclusão, o RH da empresa muito provavelmente está junto, ou algum gestor. Claro. Porque tem coisa que a gente vai estar preparada para a sessão, mas a gente não pode responder pela empresa. A gente não quer responder pela empresa. A empresa tem as políticas dela, que estarão incorporadas no nosso programa, porque a gente construiu isso junto. Sim. Então, por isso, é muito legal, né? Isso aí que você falou é bem perigoso até. Quais palavras eu posso falar e quais não? Imagina. Olha o estado de medo que estamos também, né? Entendeu? A polarização. E também o estado de me dá aí pronto o que eu posso falar e o que eu não posso, que eu não quero nem pensar sobre esse assunto. Não, estou engajando mais. E eu acho que é uma ação-reação também. Esse comportamento vem como reação de outros comportamentos. Então, a gente está ali para falar. É que eu já vi, eu já fiz, né? A gente já fez muito. Então, você vê isso acontecendo. Que legal, que legal. Até você... Eu acho incrível, assim, até como atriz, porque a gente utiliza isso na nossa vida pessoal. Né? Eu aprendi a ser tem mais escutativa fazendo esse tipo de trabalho. Mas muito mais, muito mais. Eu tenho um curso de comunicação e eu falo sobre a clareza mental, que isso daí é uma coisa que eu acho muito interessante, que é você ter clareza do que você vai falar antes de falar. Então, assim, cara, eu tô bravo com a Mitzi, porque a Mitzi falou alguma coisa pra mim e não desceu bem. Só que em vez de eu reagir, cara, eu tô no meu chuveiro, eu vou primeiro pensar por que eu fiquei bravo, o que aquilo mexeu comigo, como eu vou abordar ela pra falar, e aí depois eu vou falar. Com certeza eu vou evitar uma briga. E isso, você que tá em casa, vai evitar, inclusive, uma briga com a sua esposa, porque ela não tá brava que você foi pro futebol. Ela tá brava que toda quarta você chega bêbado em casa, pisa no cachorro, derruba a estante, faz uma zona na casa. Não é o futebol o problema. O problema é a reação. Só que ela não fala,
você também não fala, e aí fica, minha mulher não gosta que eu jogue futebol. Narrativa de cada um. Aí um faz o coitado, minha mulher é uma carrasca. Não posso Eu acho assim, o mais E aí ela legal, também. É isso. o mais Esse legal é é o que jogo, né? assim, ter narrativa sobre o outro é humano. A gente nunca vai corrigir isso. A questão é que nem viés consciente. Você está checando com você? Então, você tô no banho pensando, será que eu fiquei ofendido por um trauma, por uma narrativa minha? Uma insegurança que eu tenho sobre mim? Ou será que realmente o que ela falou não foi legal? Essa pergunta, essa dialética que você tem com você, é que nem viés inconsciente. Sim. Se chama viés inconsciente porque você não tem consciência. Sim. Né? Então, a gente trata pessoas diferentes de formas diferentes porque a gente tem preconceitos que a gente não sabe. Então, comece a se perguntar. Será que eu não gostei daquela pessoa porque, não sei, ela é mais velha do que eu? Será que eu tenho um viés consciente em relação a isso? Sim. Será que eu trato ela diferente porque ela é mais nova? E eu associo pessoas mais novas com incompetência. Não sei. O teu viés Ou mais consciente velhas é com obsoletas, entre né? você e sua terapeuta, Tem né? de uma milhões de forma. coisas. É. Pessoal, a gente está encaminhando o programa para o final. Eu ficaria aqui mais 5 horas com vocês. Dá pra ver que a gente tá gostando mesmo, né? Do trabalho. A gente já fica, vou Dá fazer. pano pra manga esse Mas assunto. É muito legal. antes de fechar, eu quero saber como é que eu, empresa, encontro vocês. Fala para a câmera ali. Bom, vocês encontram a gente no site interactionexperience.com.br. No site tem o nosso contato, tem os nossos programas, né? Um pouquinho das ferramentas que a gente usa, uma explicação direitinho. Manda um e-mail para a gente lá, que a gente começa a conversar para personalizar esse programa para você. A gente vai amar. A gente pode atender o país inteiro. A gente tem times treinados e preparados em São Paulo, Rio, no Sul, também no Nordeste do país. Então, a gente pode mandar os nossos atores viajarem. E vai ser um prazer enorme, porque a gente realmente agora quer colocar essa cultura de conversa, né? De novo nas empresas. Voltar a conversar. Ó, que Voltar a bom. conversar. Criar pontes. Vocês criam pontes Gostei entre as disso, pessoas. É. Muito legal. Muito legal. Se eu puder, eu queria lá ver algum dia alguma coisa de Por vocês. favor, Mas, vamos. convidado. Fiquei curiosíssimo para ver Vamos. de perto como isso funciona e eu trago essa resposta para vocês aí de casa também. Sim. Depois a gente passa umas imagens aqui do nosso making off, de como é que funciona, porque legal, é isso, legal, é muito legal. Legal. Isso é uma coisa que a gente está realmente apaixonado e é muito bom poder trazer isso para cá, né? Sim, sim. Como é que pode, gente? A gente vai encontrar Boal lá em Londres e aqui não usa desse jeito. E eles fazendo Shakespeare aqui. Olha aí. Ó. Divertido. Tudo invertido. Nada, é bom ter essa globalização, Sim, sim. mas é melhor ainda poder trazer de volta pra cá. Exato, exatamente. Que legal, que legal. Que trabalho lindo. Parabéns. Obrigado por terem Obrigada, vindo meu aqui. amor. Obrigada, Amei, Lê. amei ter vocês aqui, viu? Também. Ó, quero agradecer. Querem falar mais uma coisa antes de eu terminar? Olha, Não, olha, só obrigada. olha como eu Obrigada. estou mais aberto depois do Tá papo de vendo? hoje, né? Já mudou. Muito obrigada. Não, você Né? sempre Não vou foi. fechar correndo. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada mesmo. Muito mesmo. Obrigada. Queria agradecer, então, Matheus, que está aqui fazendo o nosso corte, Jackson também, que está aqui cuidando da gente muito bem. Agradecer todo o Plot B, esse estúdio maravilhoso que nos recebe toda segunda-feira muito bem aqui. Queria agradecer o pessoal do IG, que está cuidando do nosso material para chegar gratuitamente para você aí nessa ponta. Olha que legal, você não paga nada para ver isso. Segue lá no Se Ligue Oficial, que a gente tem todo um acervo de conteúdo aí maravilhoso para vocês. São anos já fazendo esse programa. Gostaria de agradecer a Gabi, a Val, meu diretor Fábio Vilaverde. E vou terminar de um jeito diferente hoje. Olha que interessante, já que falamos de comunicação, já que falamos de pontes, pare você na sua casa e pense, aonde eu poderia ser mais assertivo na minha comunicação? Como que eu posso melhorar o meu dia a dia? Como que eu posso ser a lamparina acesa, né, que vai colocar a luz ao meu redor? Como que eu uso da minha comunicação para melhorar a vida das pessoas, para criar pontes entre nós e, principalmente, para aprender com quem está aí ao seu lado? Então, obrigado pela preferência, pela audiência. Como diria Jô Soares, um beijo do gordo. Mua!